eu sou a professora Heloíse Botelho, sou vinculada ao Departamento de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para a gente trocar um pouquinho de experiências e de ideias sobre turismo de base comunitária. Para a gente poder começar a falar sobre turismo de base comunitária, a primeira coisa que a gente tem que saber é se vocês querem receber visitantes e turistas. Se sim, por que vocês querem receber? E de que forma que vocês querem receber esses visitantes? Numa primeira oportunidade que tive de encontrar alguns pescadores e suas famílias que fazem parte do projeto, essa pergunta foi feita e a gente teve algumas respostas muito interessantes que pode, de repente, também ser algumas ideias aí de respostas que você vai responder. Bom, então, foi falado que querem receber visitantes porque têm muito orgulho de ser pescador, porque querem contar um pouco mais sobre a história, da sua história de vida, da sua relação com o mar, com o lugar, né, e com o vínculo que possuem com a pesca. Também disseram que querem dar visibilidade, né, no que a comunidade tem de bom para apresentar, né. Um dos nossos alunos disse que a sua comunidade fica exatamente muito próxima a um ponto turístico de Niterói muito conhecido, porém a sua comunidade tem uma bela paisagem, uma bela vista de Niterói, no entanto é muito pouco aproveitado. Então a ideia seria receber visitantes para poder ali mostrar esse lugar, essa paisagem bonita de Niterói. Também foi falado que receber visitantes e turistas vai ser importante para mostrar para esses visitantes que as práticas tradicionais de pesca, né, do pescador tradicional, do pescador antigo, né, elas continuam a existir, né, e elas resistem, né, a todo esse processo que tenta apagar, né, essas importantes práticas relacionadas à pesca. E com isso, acredita-se que vamos ter uma maior valorização do lugar, da cultura, da culinária, das diferentes formas de comer um marisco, né? Então, e apresentar ao visitante a cultura de pesca como uma cultura de resistência num contexto urbano, frente a diversos problemas próprios, né, desse contexto urbano. Também falou-se, né, que receber turistas e visitantes pode ser uma oportunidade, de repente, de despertar jovens para uma forma de trabalho diferente daquilo que eles estão acostumados. Então, a segunda pergunta era, né, como então a gente vai receber esses visitantes? Então, o nosso encontro aqui é para a gente falar um pouquinho, né, como a gente vai receber, como a gente pode receber esses visitantes, quais são as experiências que existem sobre turismo de base comunitária, como é que se organiza o turismo de base comunitária, será que ele existe somente aqui no Rio de Janeiro, ou então existe em outros lugares? E aí, para a gente poder chegar nesse ponto, eu queria falar um pouquinho antes com vocês sobre o que é turismo. Heloíse, o que é turismo? Bem, essa é uma pergunta que eu voltaria para você, estudante do nosso curso, para você refletir. Quando a gente fala de turismo, você pensa o quê? Então, nesse encontro que tivemos logo no início do curso, tivemos algumas respostas interessantes, né? Uma palavra que geralmente sai dessa pergunta é conhecer, né? Então, a noção de turismo, ela vem pelo desejo de conhecer algo diferente daquilo que está fora do seu cotidiano.
É diferente quando a gente pega um ônibus, né, para ir para o trabalho e volta para casa e a gente vê a mesma paisagem. Às vezes até no ônibus a gente encontra as mesmas pessoas que pegam o ônibus junto no horário certinho, né? E no turismo não. No turismo a gente quer desbravar, conhecer algo diferente. O que pode ser esse algo? Esse deslocamento envolve um deslocamento para um núcleo que a gente fala núcleo receptor, né? Ou um destino turístico, ou um atrativo turístico. É um deslocamento que motivado para conhecer esse lugar, que também tem pessoas e que para você poder permanecer, você precisa acionar ali uma série de serviços e atividades, né? Então, além do serviço de transporte que te leva até esse destino, você também vai precisar se hospedar. Essa hospedagem pode ser um resort, um grande hotel na beira da praia, ou então até mesmo um hotel no centro da cidade, ou até mesmo uma pousadinha, ou quem sabe a casa de amigo, um parente, né? Você não vai precisar pagar para poder se hospedar ali. Ou então você paga para se hospedar na casa de uma pessoa, com aquela pessoa, né? Então, que a gente chama de hospedagem familiar. Existem muitas formas de hospedagem, né? Além disso, você vai precisar se alimentar, então café da manhã, almoço, jantar, né? Então, e isso se dá em diferentes tipos de estabelecimentos de alimentação, que a gente chama de alimentos e bebidas. Então, tem esse setor, né? Que também é provocado, né, nessa cadeia econômica do turismo. E além disso, aí você aciona os serviços de alimentação, mas você também vai querer visitar um museu, ou uma igreja, ou conhecer um mirante, ou fazer uma trilha. Então você vai contratar um guia de turismo, ou um condutor de visitantes, ou então vai contratar um passeio, né? Tipo um passeio de barco. Então essas são as atividades que compõem, né, o que é o turismo. Como a gente pode ver, ainda tem um outro elemento, né, que são as pessoas, a cultura, né, as atividades culturais em torno que estão relacionadas a aquele povo, aquela comunidade, aquele lugar. Então, essas relações, né, elas compõem um destino turístico e que está diferente do seu cotidiano. Agora, para você fazer turismo, você não faz turismo num momento de trabalho, numa quarta-feira, né, que é o seu dia de trabalho. Você precisa de um tempo livre para fazer turismo. E também, né, você precisa de recursos para fazer turismo, até porque, né, num contexto de uma crise econômica, são poucas pessoas que têm esse recurso. Então, o que elas querem, né, quando elas têm um tempo livre e que elas podem investir numa viagem de turismo, elas querem tirar o máximo proveito dessa experiência. E existem muitas formas de se fazer turismo, mas se me perguntassem assim, qual é a essência do turismo, eu diria que é o encontro com o outro, né? Então, obviamente que nem todas as viagens, esse encontro com o outro é desejado, né? Ou ele é um encontro afetuoso, né? Caloroso, hospitaleiro. Muitas vezes ele se dá apenas mediado por um serviço. E eu acho que estaria aí o diferencial, né? Quando a gente fala sobre um turismo, qualquer turismo, e o turismo de base comunitária, em que a essência está exatamente no encontro com o outro, com essa alteridade, com o que é diferente e com o que vai enriquecer a sua própria identidade, o seu próprio modo de vida, o seu conhecimento, né? Então, o turismo é um fenômeno social dessa sociedade contemporânea. Quando a gente
tem, né, a evolução dos transportes, e quando tem os direitos trabalhistas permitindo que a gente tenha esse tempo livre de descanso, né, e aí sim a gente tem então, se inicia a ideia de turismo. É um fenômeno que ocorre no mundo inteiro e por conta da sua importância econômica, social e cultural, né, nas diferentes sociedades, existe uma organização internacional que cuida, né, de estabelecer ali os conceitos, os princípios, as diretrizes internacionais sobre o funcionamento do turismo, até relacionados à questão ética no turismo. E aí essa organização que se chama Organização Mundial do Turismo, vinculada, né, à Organização das Nações Unidas, ela diz o seguinte, né, que turismo é um fenômeno social, cultural e econômico que implica o movimento de pessoas para países ou lugares fora do seu ambiente habitual. Olha aí a questão, né, de você sair fora do seu cotidiano, para fins pessoais ou empresariais. Sim, porque algumas pessoas viajam a trabalho e retornam para sua casa, e a gente, como esses trabalhadores que precisam sair da sua residência para realizar uma atividade de trabalho e retornar, eles acabam usando esses equipamentos turísticos, né? O hotel, o restaurante. Então, por isso que a gente inclui também essa possibilidade da pessoa estar trabalhando e isso ser turismo também. Então, o turismo tem a ver com essas atividades, né, que eu mencionei, e algumas das quais que envolvem também as despesas, ou seja, ele vai movimentar uma cadeia econômica. E aí, nessa cadeia econômica, a gente pode traduzir em dois blocos, né? Um que é a oferta turística, que é justamente, né, o sistema de transportes, que pode servir exclusivamente ao turista, ou o trem que faz Rio de Janeiro, Caxias, né, por exemplo, ele também pode ser utilizado para turistas e trabalhadores, né? Mas o trem do bondinho do Corcovado, o trem do Corcovado, ele basicamente não transporta moradores, né? Ele é com uso quase que exclusivo de turistas. Então a gente tem o sistema de transportes, os sistemas de meio de hospedagem, que eu já mencionei que existe uma variedade muito grande, desde a hospedagem familiar, camping, hotel urbano com, sei lá, 20 andares, ou aqueles grandes hotéis à beira da praia, né, as pousadas, enfim, existem muitas formas de se hospedar. Além disso, o sistema, né, de alimentos e bebidas, então os restaurantes, as barraquinhas que vendem sanduíche próximo aos pontos de ônibus, né, existem também várias formas de você se alimentar. Tem restaurantes ou birosas que têm assim um carro-chefe, um prato específico, né? Então, no centro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um botequim que eu adoro ir comer um pastel de siri, que é uma delícia, né? Então é o carro-chefe, as pessoas vão lá para comer esse pastel de siri, né? Então existem várias formas de você também se alimentar. Então isso tudo, junto com os atrativos, ou seja, os museus, os mirantes, as trilhas, né, a floresta, os passeios de barco, né, isso vai compor a oferta turística. Então esse é um bloco. O outro bloco é a demanda turística, ou seja, são os grupos de pessoas que compõem um perfil específico que vai consumir aquela oferta turística específica. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai se interessar por um pastel de siri ou a batata de marechal, né? Ou vai ter condições financeiras de se hospedar num hotel na beira da praia, né? Então, a demanda turística, ela é, vamos assim dizer, desenhada a partir das condições sociais, econômicas, né, a disponibilidade de tempo, né,
se a pessoa está ou não recebendo uma renda, está trabalhando. É muito difícil uma pessoa desempregada, né, ter condições de viajar, por exemplo. Então, tudo isso compõe a demanda turística. E nesses dois blocos, quando eles se encontram, aí a gente tem o match, né? Faz o match, que é o mercado turístico. Então, são alguns desses exemplos que a gente tem para entender como funciona o turismo. Para a gente pensar, por exemplo, o turismo de base comunitária, qual que seria, então, o perfil dessa demanda turística? O que você acha? Qual que seria o perfil de quem viaja com interesse no turismo de base comunitária? Será que ele vai usar apenas serviços de transporte que são organizados por pessoas locais, né, que empreendem em turismo de base comunitária? Não, na verdade a gente não pode isolar o turismo de base comunitária como um mercado específico. Para que o turismo de base comunitária aconteça, obviamente que ele vai acessar uma série de outros serviços, né, que também vai atender um segmento de mercado do tipo do ecoturismo, do turismo de aventura e até mesmo o turismo convencional, o turismo de eventos, certo? Então, um outro aspecto que eu acho que a gente precisa conversar é qual que é a importância do turismo, né? Quando a gente estuda turismo, tem uma coisa muito interessante, que são os números do turismo. O turismo é um mercado tão importante no contexto mundial que ele traz um impacto para a economia mundial. Por exemplo, ele representa 10%, né, do produto interno bruto mundial. De 1 a 11 empregos no mundo inteiro é do setor de turismo. E ele gera 1,5 trilhão em exportações. Exportação por quê? O turista, quando ele viaja, ele vai gastar o dinheiro dele em outro lugar, né? E aí isso é entendido como uma forma de exportação para aquele lugar que está recebendo. Então, ele movimenta muito dinheiro, né, nesses diferentes destinos turísticos. E aí, como é que a gente pode traduzir? Isso são números assim, no contexto do turismo mundial, né? Mas como é que a gente pode traduzir isso para uma localidade? Olha, eu fiz essa pergunta para os alunos que tive a oportunidade de ter esse primeiro encontro, eles falaram, olha, o turismo incrementa o comércio, né? Vai gerar uma oportunidade de se vender mais peixe, por exemplo, para os restaurantes, né? Vai gerar uma oportunidade de trabalho para jovens e mulheres, né? Ou então as famílias dos pescadores, das pessoas que pescam. Então, essas atividades elas podem se complementar, né? Além do que, né, outros aspectos mais relacionados aí à cultura, por exemplo, a cultura caiçara é conhecida, passa a ser mais valorizada, né, estimula os pescadores e as pessoas, enfim, a realizarem uma festa, né, uma festa de São Pedro, por exemplo, ficam mais motivados porque vai vir gente de fora, né, então isso você vai mantendo algumas práticas, né, de organizar, uma forma de fazer uma comida, um marisco, enfim, isso vai passando de geração para geração e valorizando também essas práticas culturais. Nem tudo são flores. Não vamos aqui romantizar o turismo como uma solução, né, para as economias das cidades, enfim. Tem uma coisa que é básica nesse contexto do capitalismo que nós vivemos, é que onde o capitalismo toca, ele transforma em mercadoria. Isso pode gerar alguns problemas, por exemplo, para as práticas culturais. Se aquele grupo cultural de dança, folclórica, enfim, passa
a organizar eventos somente com o objetivo de fazer apresentações para turistas, né? Às vezes essas práticas elas deixam de ter um sentido simbólico. Às vezes a dança é realizada somente num período do ano e passa a ser realizada com frequência que não é própria. Às vezes até as práticas religiosas elas são alteradas, né, apenas com o objetivo de atender, né, a esse mercado de turismo, esse interesse econômico em torno do turismo, né. Então, ao tocar tudo em mercadoria, ao tocar nessas práticas culturais enfim, isso se torna uma mera mercadoria perdendo o seu sentido simbólico, né? Então é preciso, para evitar que isso aconteça, é preciso estar ciente disso e se organizar para evitar que isso aconteça, né? Ou seja, o que pode ser feito para que essa dança ela permaneça com esse sentido simbólico dentro daquele período específico, enfim. As pessoas tendem a exigir um nível de qualidade muito, muito alto. E alguns lugares, algumas organizações, alguns empreendimentos não atendem a essa exigência de qualidade. Ou por vários motivos, ou porque não conseguem fazer um investimento para melhorar aquele quartinho, ou aprender uma língua, enfim. E aí sim, né, o turista quer conhecer aquele destino turístico e passa a exigir uma qualidade que aquele lugar não atende. E aí, de duas uma, né? Ou as pessoas conseguem se adequar a essa exigência de qualidade e às vezes até abrir mão de determinadas formas de serviço, né? Por exemplo, preparar um prato que se prepara com 12 horas, ele passa a ser preparado com 4 horas, 2 horas, né? Ou então, pessoas externas àquele lugar, aquele território, passam a empreender e competir com as pessoas do lugar, né? Então, este é um problema muito comum, né, principalmente em destinos próximos à região costeira do Brasil. Também algo que é bastante comum entre comunidades pesqueiras é que a demanda de turismo às vezes acontece num período do ano que coincide com um momento de pesca, né, de pescar, sei lá, um determinado peixe, ou então de um roçado, e aí essas práticas, essa demanda de turismo vem, né, o turista chega, não tem como fazer, ele tem que atender ele, e essas práticas tradicionais passam a ser colocadas no segundo plano e até mesmo abandonadas. Outra questão se refere, por exemplo, à infraestrutura, né? Algumas infraestruturas são construídas única e exclusivamente para atender a prioridade de empresários ou então atender às necessidades dos turistas. E aí é como se a gente tivesse, por exemplo, duas cidades, uma cidade para o morador e uma outra cidade para o turista, né? É muito fácil a gente observar isso na cidade do Rio de Janeiro quando a gente visita os bairros da Zona Sul, né, a região ali, por exemplo, do Cosme Velho, que dá acesso ao trem do Corcovado, ou até mesmo ali a Urca, o bairro da Urca, onde fica o monumento natural do Pão de Açúcar, né? Ali é um bairro turístico, então você não vê muitos problemas de calçada suja ou com buracos, né? Agora se afasta um pouquinho dos bairros mais no subúrbio para você ver como essas condições de infraestrutura são bem diferentes, né? Então isso é algo grave, né? Porque a autoestima até do morador que trabalha com turismo fica prejudicada nisso daí quando ele vê que o lugar onde ele mora tem uma atenção diferente, né, dos governantes.
Forma de organização. O ideal é que as iniciativas busquem a formalização dos seus empreendimentos. Isso significa ter uma associação, ter um CNPJ, né, ter ali uma contabilidade, né, prestar contas para o imposto de renda, né? Então o ideal é isso, mas a gente sabe que a realidade do Brasil, independente se é uma forma de organização de turismo de base comunitária ou turismo convencional, né, a gente sabe que tem muita informalidade. Aliás, né, vamos e convenhamos, as relações de trabalho hoje estão muito difíceis de serem formalizadas nesses aspectos que eu mencionei. Mas eu acho que vale o esforço no sentido assim, por exemplo, se vocês quiserem participar de um edital, né, do Fumbio, né, é preciso que essa comunidade, que essa iniciativa esteja formalizada numa associação, né. Outra característica em relação à sua abrangência. A gente pode trabalhar tanto com turistas que são brasileiros ou turistas locais, ou então, até mesmo que moram na própria cidade onde acontece essa forma de organização do turismo. Por exemplo, o Quilombo do Grotão, que fica em Niterói, ele recebe visitantes de Niterói mesmo, né? Aí a abrangência ali é local, mas poderia ter um alcance de turistas internacionais. Tamanha é, né, o interesse, a diversidade, as atividades que são realizadas ali. Os empreendimentos podem ser de pequeno ou médio porte, ou então pode até estar se expandindo, né? Mas geralmente são empreendimentos de pequeno porte e que acessam, né, recursos e recursos materiais e recursos humanos ali locais, né?